Nem toda herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje, Submersos. Elian parou diante da tapeçaria. O corredor estava vazio, mas o ar parecia carregado demais para ser só isso. Como se o próprio castelo prendesse a respiração. O bordado à sua frente era estranho, inquietante na maneira como os detalhes pareciam mover-se quando não se olhava diretamente para eles. Um círculo de serpentes entrelaçadas, cada uma com os olhos costurados em fios de prata opaca que pulsavam, com vida própria. Não era ilusão. Não era magia comum. Era como se o símbolo o observasse de volta. Silencioso. Paciente. Um arrepio subiu por sua nuca, deslizando devagar como dedos invisíveis. Elian inspirou fundo, forçando os pulmões a funcionar, e afastou o tecido com a ponta dos dedos, com o cuidado de quem sabe que há monstros escondidos até nos detalhes mais inofensivos. Atrás da tapeçaria, nada além de uma parede lisa de pedra. Sem alavancas. Sem frestas. Sem runas visíveis ou qualquer sinal de que ali havia passagem alguma. E, ainda assim, o sussurro permanecia. Mais forte agora. Mais próximo. Não era exatamente um som. Era uma presença. Uma vibração no ar, feita de palavras que não pertenciam a idioma algum. Como uma oração partida, sussurrada há tanto tempo que até os deuses haviam esquecido o significado. Com os dedos trêmulos, Elian encostou na superfície fria da parede. A textura áspera da pedra o recebeu com indiferença, mas, por baixo dela, algo pulsava. Fraco. Intermitente. Como o batimento lento e arrastado de um coração adormecido há séculos. Ele se preparava para recuar quando sentiu a voz. Tão perto que o sopro gélido alcançou sua nuca. Ele dorme, sussurrou. Elian girou o corpo por puro instinto, o coração disparando no peito como se quisesse escapar pela garganta. O choque atravessou seus nervos como eletricidade líquida, espalhando-se das mãos até os pés. Um estalo seco ecoou dentro de sua cabeça, como vidro se trincando por dentro do crânio. A dor foi rápida, brutal. Um golpe invisível que o fez levar a mão ao rosto. Os dedos encontraram a pele quente, e então, vieram as imagens. Um olho escarlate. Enorme. Abrindo-se na escuridão, como um abismo com forma. Observando-o, reconhecendo-o. Como se, naquele instante, Elian não fosse apenas um menino, mas uma peça de um jogo muito mais antigo. Sua cicatriz queimou. Queimou com uma violência crua, impiedosa. Ele arfou, os joelhos ameaçando ceder. Um gosto metálico invadiu sua boca. Quando levou a mão ao nariz, o sangue que encontrou não era como antes. Era grosso. Escuro. Quase preto. Tinha a textura de tinta antiga, ou de alguma coisa que nunca deveria ter saído de dentro dele. A visão turvou nas bordas. O chão parecia inclinar-se sob seus pés. A vertigem o arrastava como se estivesse prestes a afundar num buraco sem fim. Foi quando algo quente envolveu sua mão. Elian. A voz de Calista atravessou o torpor como uma lâmina cortando névoa. Clara. Firme. Humana. Algo para se agarrar. Ele piscou. Atordoado. Como quem desperta de um pesadelo mais real que o próprio mundo desperto. Quando os olhos encontraram os dela, viu a preocupação, mas também a força. Calista não era o tipo que recuava diante de um colapso. Ela segurava a mão dele com força. Como se pudesse ancorá-lo de volta. Mais atrás, Jonas vigiava a escada com o corpo tenso, os olhos saltando de canto em canto, atento a qualquer movimento suspeito no corredor. Provavelmente à espera de um professor, ou de algo muito pior. Você está bem? Perguntou Calista, a voz baixa, mas tensa. Está sentindo alguma coisa? Vibração. Corrente mágica. Elian limpou o sangue com as costas da mão, a respiração irregular, o peito ainda arfando como se o ar lhe faltasse. É aqui, murmurou, com a voz rouca, quase irreconhecível. Revirei a escola inteira nas férias, e só aqui eu senti isso. Calista desviou o olhar para a parede. Num movimento rápido, puxou da bolsa o diário de anotações. As páginas, cheias de mapas tortuosos, símbolos riscados e teorias arriscadas, passaram por seus dedos com uma familiaridade quase afetuosa. Ela comparou símbolos. Pontos de energia. Corredores interditados. Linhas de fluxos mágicos. Quando se aproximou da pedra,
O diário respondeu. Um assobio agudo, fino, cortando o ar como um grito preso dentro de um sino de metal prestes a romper. Apenas ela e Elian ouviram. Ambos levaram as mãos aos ouvidos, tentando conter o estalo que parecia reverberar direto no crânio, vibrando dentro dos ossos como um eco de alguma coisa que não queria mais dormir. E então, a parede tremeu. Não um tremor sutil, mas um rangido profundo, como o som de ossos antigos se movendo depois de séculos de sono. A pedra deslizou lentamente para o lado, com a delicadeza de um túmulo sendo aberto. Do outro lado, uma passagem estreita, espiralada, mergulhando para baixo. Como se a própria escola escondesse um pulmão subterrâneo, e agora ele estivesse exalando, pela primeira vez em eras. Da escuridão, surgiram 3 orbes de luz. Pálidas, azuladas, flutuando com uma luminosidade triste, quase melancólica. Como se até elas hesitassem em iluminar o que estava por vir. Vamos, disse Calista, olhando por cima do ombro, os olhos se encontrando com os de Elian e Jonas. Uma das orbes avançou, flutuando à frente como um guia tímido. Mas antes que ela pudesse dar o primeiro passo, Elian a segurou pela mão. Jonas, a alguns metros, já se preparava para fazer uma piada, os lábios tremendo como sempre fazia quando estava nervoso. Mas ao ver o rosto de Elian, a brincadeira morreu antes de nascer. Havia algo no olhar dele. Algo que não admitia distrações. Calista franziu o senho, confusa. Elian respirou fundo. A lembrança do sonho, do olho escarlate, da cicatriz ardendo, da voz, tudo isso latejou dentro dele como um aviso. Num gesto calmo, quase cerimonial, ele retirou o sobretudo. Aquele que Caelum enviou para ele. O presente de sua mãe, tecido com feitiços de proteção e vontades ocultas. As palavras do bilhete de Caelum ecoaram em sua memória. Ele me salvou muitas vezes. Talvez faça o mesmo por você. Elian ainda não sabia exatamente o que o casaco era capaz de fazer, mas naquela hora queria que ela tivesse a proteção que ele mesmo sentia faltar. Usa ele, murmurou, os olhos fixos nos dela. Mas, Elian, ela começou, hesitou, e, ao ver o olhar dele, apenas assentiu. Calista vestiu o sobretudo. E assim que o tecido a envolveu, algo mudou. Pequeno, mas perceptível. Uma espécie de calor sutil percorreu suas costas. Como se o casaco a reconhecesse. Como se, de alguma forma, a aceitasse. Ela se endireitou. Apertou o diário contra o peito. A voz saiu com uma firmeza que só ela sabia ter. Pronta. Elian assentiu. Jonas suspirou, nervoso. Sério, se lá embaixo tiver qualquer coisa com tentáculos, eu voto por gritar, sair correndo e fingir que nunca estivemos aqui. Ninguém riu. Degrau após degrau, eles mergulharam na escuridão. O ar se tornava mais frio, mais denso, como se o tempo hesitasse em segui-los. Como se o próprio castelo observasse. As paredes, antes lisas, começaram a mudar. E o silêncio, parecia se preparar para acordar. Gravuras em baixo relevo surgiam sob a luz pálida dos orbes, cenas de batalhas antigas, criaturas deformadas com olhos ocos e bocas abertas em gritos eternos, e símbolos entalhados às pressas ou no puro desespero. Elian esticou os dedos e os passou sobre uma das figuras. Era uma criatura feita de sombra e carne retorcida, com bocas onde os olhos deveriam estar. Isso é grotesco, murmurou, quase para si. Grotesco é pouco, respondeu Jonas atrás dele, a voz abafada pelo peso do lugar. Se essas coisas ainda existirem, tô fora. Vocês que lutem. Calista passou os dedos pelos símbolos, analisando-os com olhos clínicos. Não são apenas registros. São avisos. Alguns desses glifos representam contenção mágica. Isso aqui. Ela apontou uma runa rachada no canto da parede. Parece ter sido corrompido. Corrompido como em explodiu? Ou liberou uma entidade demoníaca ancestral que agora está prestes a nos devorar? Jonas perguntou, a voz meio brincalhona, meio séria. As 2 opções estão tecnicamente certas, ela respondeu, sem olhar para ele. O silêncio ali dentro era mais do que ausência de som. Era sufocante. Um tipo de vazio que parecia absorver até os pensamentos. Nenhum eco, nenhum farfalhar de insetos ou gotejar distante. Era como se o tempo tivesse parado, ou desistido, daquele lugar. Degrau após degrau, perderam a noção de tempo. Não sabiam mais se haviam descido por minutos ou horas. O som dos passos ecoava em espiral, como se os degraus sugassem cada batida em direção a um fundo sem fim.
As 3 orbes de luz flutuavam diante deles, hesitantes, lançando sombras longas e líquidas nas pedras cobertas de musgo. Jonas ia na frente, um passo à frente da luz. Estou dizendo, se isso aqui terminar em alguma câmara de sacrifício, com tochas verdes e estátuas que sangram pelos olhos, eu vou surtar, disse ele, apontando para as paredes como se pudesse convencê-las a mudar de ideia. E não me venham com relíquias antigas ou selos mágicos do mal supremo, porque eu realmente não trouxe minha cueca da sorte hoje. Elian sorriu de leve, atrás dele, mas não disse nada. Calista, ao seu lado, o observava com o canto dos olhos. O sobretudo que agora usava pesava mais do que parecia. Não era o tecido em si, mas o gesto. O significado. O cuidado. Elian não fazia esse tipo de coisa. Não sem motivo. E ela queria saber qual era. Por que me deu isso? Perguntou, enfim. A pergunta veio baixa, mas firme. Ele olhou de relance para ela, depois para os degraus à frente. As orbes desciam em silêncio, iluminando símbolos nas paredes de pedra. Havia algo ali, entre eles, que pulsava com uma expectativa silenciosa. Como se o corredor estivesse ouvindo. Porque você vai precisar mais do que eu. Respondeu ele, simples, mas evasivo. Mentira, disse ela, com um meio sorriso. Você só fala assim quando está tentando esconder alguma coisa. Elian suspirou, passando a mão pelos cabelos. A escada parecia não terminar nunca. E se eu dissesse que não quero ver você se machucar? Ela parou, só por um segundo. Depois continuou a andar, olhando para frente. A gente se machuca juntos. Foi o combinado, lembra? Lembro. E sei o que esse casaco significa, continuou ela, agora sem olhar para ele. Foi sua mãe quem costurou, certo? Elian assentiu. A garganta apertou um pouco. Meu tio usou por anos. Ele dizia que era o único motivo de ainda estar vivo. Que, de alguma forma, ela o protegeu mesmo depois de morta. Ele disse: você vai entender na hora certa. Acho que, essa é a hora. Calista sentiu algo apertar no peito. Ela sabia o quanto Elian raramente falava da mãe. Ele carregava a ausência dela como uma sombra silenciosa, não com raiva, mas com saudade que não se dizia em voz alta. Ela quis dizer algo, mas as palavras sumiram na garganta. E então, ele disse: não é só porque você é mais esperta que todos nós. Ou mais corajosa. Ou a primeira a correr quando algo ruim acontece. É porque, se alguma coisa acontecer comigo, eu preciso saber que você vai estar bem. A escada parecia parar de respirar. Calista olhou para ele. O olhar de Elian estava fixo nos degraus, como se não aguentasse encarar os olhos dela depois daquilo. Você fala como se soubesse o que vai acontecer lá embaixo. Não sei, disse ele. Só, bem, precaução. Ela não respondeu. Só caminhou em silêncio por um momento. Até dizer, num tom suave, quase triste. Você sempre quer proteger todo mundo. Mas quem te protege, Elian? Ele sorriu, sem mostrar os dentes. Vocês. Lá na frente, Jonas tropeçou em algo invisível e quase caiu rolando escada abaixo. Escorreguei ok, pode ter sido um fungo agressivo. Ou um espírito. Ou uma lembrança traumatizante que o chão absorveu. Não quero saber. Calista riu, abafando a risada com a manga do sobretudo. Elian sorriu ao ver o som dela ganhar vida na escuridão. Por um instante, a tensão cedeu. A descida parecia menos opressora. As paredes voltaram a respirar. Ele é mesmo um desastre, disse ela, ainda rindo e fechando mais o sobretudo no corpo. Mas é o nosso desastre, completou Elian. Eles se entreolharam. Por um instante longo demais. E logo desviaram o olhar. Jonas acenava para eles mais à frente. Gente, tem um túnel aqui. Um túnel com um símbolo que se parece com... Não sei, 3 corvos dando um high five. Difícil saber. Vem logo, antes que ela decida despejar ruins. O silêncio entre Elian e Calista não era exatamente incômodo. Era cheio. Carregado de palavras não ditas, como se bastasse um movimento em falso para que tudo desabasse. Eles caminhavam lado a lado, os ombros quase encostando, mas nunca se tocando, como 2 ponteiros girando no mesmo relógio, conscientes do tempo que compartilham, mas presos às próprias órbitas. O som apressado dos passos ecoava contra as pedras úmidas, marcando o compasso de uma urgência contida. A escada terminava num corredor amplo, esculpido diretamente na rocha viva, como se o mundo ali tivesse parado de respirar há milênios. A umidade subia das paredes e grudava na pele, e bem à frente, distante como uma lembrança,
uma luz dourada tremeluzia, oscilando como uma vela prestes a apagar. Você tá sentindo isso? Murmurou Elian, franzindo o senho. O quê? Calista respondeu, sem olhá-lo. Como se a gente estivesse entrando num lugar que não devia. Calista engoliu em seco, mas não respondeu. Apenas acelerou o passo. Quando chegaram ao fim do túnel, a passagem se abriu de repente, e o mundo mudou. A escuridão deu lugar a um espaço vasto, quase irreal. O teto se curvava em uma cúpula de vidro grosso, oval, reforçado com veios metálicos que corriam como raízes petrificadas. Por trás do vidro, água. Água em todas as direções. Pressionando. Observando. Vivendo. Isso não é possível, murmurou Jonas, ofegante. Ele olhou para cima, para os veios de luz que atravessavam a água como flechas douradas. A gente tá, no fundo do lago. O silêncio caiu como uma cortina. Lá em cima, no alto da cúpula, brilhava uma pedra pálida, suspensa bem no centro, emitindo uma luz fria, dourada, que não aquecia, mas desenhava sombras nas paredes de pedra molhada. Como um sol sem coração. A pressão do lugar era quase física. Como se o ar tivesse peso. Cada respiração era mais difícil que a anterior, como se os pulmões soubessem que ali não era lugar para humanos. O vidro rangia sutilmente, um som fino, contínuo, o sussurro de algo muito antigo, muito maior. E então, o abismo respondeu. Uma criatura atravessou o campo de visão, nadando como um véu carregado pelo vento. Não era peixe. Não era polvo. Era algo entre os dois, translúcido, pulsante, com tentáculos delicados que se arrastavam como fitas de seda na corrente. Atrás dela, um cardume de seres impossíveis seguiu, cada um com formas que desafiavam a lógica. Espirais, hélices, estruturas orgânicas flutuando lentamente, como se o tempo ali tivesse um ritmo próprio. Um mundo onde o antes e o depois eram a mesma coisa. Vocês estão vendo isso, né? Jonas perguntou, meio sussurrando, meio rezando. Um peixe colossais deslizou pelo vidro, sua pele recoberta por placas rígidas como armaduras fossilizadas. A boca era uma fenda vertical, uma armadilha sempre faminta. Os olhos, apagados. Mortos. Mas atentos. Ele não tá olhando pra gente, né? Disse Jonas, já se afastando devagar. Claro que tá, respondeu Elian, sem tirar os olhos da criatura. Mas não é fome. É curiosidade. A criatura girou lentamente e desapareceu na penumbra líquida com o último lampejo de luz refletida. Mais adiante, uma medusa colossal passava flutuando, os tentáculos ondulando como mantos sagrados. Ela piscava em tons de verde e violeta, carregando uma luz melancólica, como um farol em luto. Outras vieram. Um cortejo de almas iluminadas, dançando no silêncio sem tempo do fundo do lago. Mas o que realmente os fez prender a respiração foi o que surgiu entre os corais negros, uma cidade morta. Torres inteiras, algumas intactas, outras tombadas em ângulos impossíveis. Casas de pedra cobertas de limo, pontes partidas engolidas pelo musgo. Estátuas sem rosto. Portões entreabertos. Como se a cidade tivesse sido engolida viva. Tem coisa se mexendo lá, apontou Calista, quase sem voz. E havia vermes grossos e longos, como serpentes cegas, arrastando-se pelas ruínas. Um polvo translúcido observava-os do alto de uma torre inclinada, olhos âmbar brilhando na escuridão. Assim que percebeu que fora visto, soltou uma nuvem negra e desapareceu, mas não sem deixar uma impressão. Algo naquele olhar não era apenas instinto. Eu devia estar com medo, né? Disse Jonas, quase rindo. Mas isso é lindo. Horrível, mas lindo. É como olhar dentro do sonho de um deus esquecido, murmurou Calista, os olhos vidrados na cidade submersa. Ou de um pesadelo. O silêncio ali não era apenas ausência de som. Era uma presença. Densa. Antiga. Intocada. Nenhum vento. Nenhum eco. Apenas o murmúrio profundo do próprio lago e o som abafado das criaturas que o habitavam, solenes, indiferentes e absolutamente vivas. E, por um instante, os três ficaram ali. Pequenos. Frágeis. Mas maravilhados. Como se o mundo tivesse se partido por dentro, revelando um segredo que sempre esteve ali, esperando ser descoberto. Então era verdade, murmurou Calista, atravessando o limiar da cúpula como se cruzasse a fronteira entre sonho e memória. O som de seus passos ecoou suave, afogado pela densidade da água ao redor. Ela ergueu o rosto,
os olhos refletindo a luz trêmula que vinha do alto, e os lábios entreabertos deixaram escapar um espanto silencioso. Existe mesmo uma cidade no fundo do Lago Negro, e ela foi enterrada aqui. Mas antes que o silêncio pudesse se acomodar de novo entre eles, um som reverberou. Não um, dois. Ecos profundos, guturais, que se arrastaram pelo fundo do lago como trovões subterrâneos, fazendo as paredes de vidro vibrarem como uma respiração presa. A escuridão, que já parecia plena, aprofundou-se. Algo nela se moveu. Uma luz pálida, pulsante, incerta, começou a revelar a silhueta de algo colossal, vindo das profundezas como uma recordação ancestral. Tentáculos grossos como torres serpenteavam lentamente, quase em reverência. O corpo da criatura brilhava com uma bioluminescência azulada, cada pulso acompanhando o ritmo de um coração adormecido havia milênios. A Lulu gigante. Um nome quase infantil para algo tão imensamente vivo. Ela se aproximava com uma lentidão sagrada, envolta por correntes de energia cintilante e partículas que dançavam como vagalumes perdidos no oceano. Seus olhos, vastos, antigos, atravessaram o abismo. E neles havia tristeza. Havia raiva. E havia memória. Kraken! Gaguejou Jonas, tropeçando para trás, o rosto dividido entre o pavor e a fascinação. Isso é um Kraken. Um Kraken de verdade. Mas o lago não havia terminado seu espetáculo. Do seio escuro da cidade submersa, uma segunda forma emergiu, veloz, sinuosa, terrível. O Leviatã. Uma serpente de escala titânica, feita de obsidiana viva, escorrendo sombra. Seus olhos não brilhavam. Eles consumiam. Cada movimento seu era um desmentido das leis da física. Ele não nadava, ele comandava a água. Ela o obedecia. E então eles se viram. O instante que precedeu a colisão foi de pura suspensão. Como se até o tempo hesitasse. A Lulu atacou primeiro. Seus tentáculos fustigaram a água com violência ancestral. 3 deles se enrolaram ao redor do pescoço do Leviatã, arrastando-o com força para o leito abissal. O rugido que escapou da criatura não era um som. Era uma maldição viva, que tremeu os ossos dos 3 amigos e fez o vidro vibrar como se estivesse prestes a estilhaçar. Ok, isso sim é um problema, disse Jonas, encolhendo-se atrás de uma coluna de pedra. Calado. Silenciou Calista, os olhos vidrados no que via, como se estivesse lendo a história do mundo ali mesmo, diante dela. O Leviatã se contorceu com força sobrenatural, libertando-se com um giro violento. Abocanhou um dos tentáculos da Lulu e arrancou-o com brutalidade. A água tingiu-se de negro. Mas não havia dor. Havia guerra. Eles se enroscaram numa espiral de força e destruição. Cada impacto era um tremor. Rochas milenares colapsavam ao redor, levantando nuvens de sedimentos que turvavam a luz da cúpula como uma erupção de poeira estelar. O Leviatã tentou investir, o corpo longo açoitando o fundo do lago, mas a Lulu desviou com graciosidade abismal. Disparou um jato de tinta tão densa quanto breu. Tudo ficou escuro. E então ela o agarrou. O choque que se seguiu foi silencioso, o silêncio de uma batalha que não precisava de som para ser avassaladora. Mas então, algo mudou. Dos recifes fossilizados, das cavernas ocultas nas fendas do abismo, surgiram eles. Sereianos. Eram altos. Elegantes. Estranhos. Seus olhos brilhavam como luas submersas, os cabelos flutuando como algas em marés invisíveis. Os corpos oscilavam entre o humano e o monstruoso, belos demais para serem apenas humanos, selvagens demais para serem apenas mitos. Reuniam-se em torno dos titãs como sentinelas antigos. Não com medo, nem com veneração, mas com entendimento. Eles. Calista deu 2 passos à frente, como se algo nela reconhecesse os seres do fundo. Os filhos do lago. Os guardiões das águas. Os sereianos começaram a se mover. Lentamente, numa dança circular, uma espiral perfeita. Cantavam, mas suas vozes não eram feitas de som. Eram correntes. Pressão. Vibração. A água reagia a eles como a um comando. E os titãs sentiram. O Leviatã hesitou. Pela primeira vez, parecia perceber algo além da fúria. Ferido, frustrado, deu meia volta e desapareceu nas fendas do abismo, como uma maldição recuada, carregando sua raiva para o silêncio. A Lulu permaneceu por alguns instantes. Seus olhos fitaram os sereianos. Não com gratidão, mas com o vazio que carregava perguntas sem resposta. Depois, mergulhou lentamente para o fundo. E sumiu. O silêncio se refez. Denso. Antigo. Intocado. Os sereianos se dispersaram como sombras líquidas.
e não deixaram rastros. Eu não sei se a gente deveria contar isso para alguém. Jonas falou por fim, ainda pálido. Quem vai acreditar? Elian soltou uma risada baixa, ainda olhando para a água. Nem eu acredito, e eu estava aqui. Calista não disse nada. Seus olhos continuavam presos no vazio líquido à frente. Mas havia algo em sua expressão, uma inquietação profunda, como se algo dentro dela tivesse despertado. E não voltaria a dormir. Obrigada por estar aqui. Sua escuta dá vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá, e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar. Querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.